Eu peço aos irmãos que nos acompanhem numa leitura do livro de Salmos, Salmo de número 107. Os irmãos que estão em outras localidades também, nos acompanhem na leitura. Nós vamos ler até o versículo de número 20. Não vamos ler o Salmo todo, que ele é um pouco extenso. Até o versículo 20. Versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombras da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Amém? Irmãos, este salmo, não está aqui o autor, mas o salmista, ele fala de coisas aqui muito importantes para os nossos dias, irmãos. São palavras graves que ele fala aqui, ensinamentos que ele nos mostra de coisas que ocorreu no passado com o povo de Deus. Ele nos mostra aqui várias vezes que o povo, por desobediência, por rebeldia, transgrediam os mandamentos de Deus. Não davam ouvido aos mandamentos de Deus, se rebelavam contra Deus, mas quando eles estavam em desespero, perdidos, não tinha quem os socorressem, eles clamavam a Deus, e diz aqui que Deus, o Senhor, livrava eles de suas dificuldades. Várias vezes ele repete isto no Salmo, que eles clamavam a Deus no momento de angústia, e o Senhor os livrava de suas dificuldades. E aqui no versículo 20, ele fala ainda que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. É importante, irmãos, nós sabemos que Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia, mesmo na nossa desobediência por conta da nossa ignorância, quando clamamos a Deus, Ele nos ouve, Ele nos livra das nossas dificuldades. E mais, Ele nos apresenta a sua palavra. Como disse aqui, Ele enviou a sua palavra. Qual foi a sua palavra? Qual é a sua palavra? São os mandamentos, os estatutos de Deus. E nós precisamos ouvir os mandamentos, irmãos, e crer que os mandamentos são para o nosso bem. Deus não criou palavras, mandamentos apenas para fazer com que a gente obedeça e pronto. Não, Ele criou para reger a nossa vida, para termos regras, respeitar uns aos outros. É isso que os mandamentos de Deus nos ensina, é isso que o mandamento de Deus quer
colocar na nossa vida, que a gente tenha regras, que a gente respeite o nosso próximo, que a gente não prejudique o nosso próximo, que a gente não traia o nosso próximo, que a gente não adultere, não roube. Os mandamentos são esses, mas o povo, por coração endurecido, pela sua ignorância, insistiam, e insiste até hoje. Até hoje, passado 3.000 anos já, ou mais, que Deus nos revelou seus mandamentos, o povo continua a desobedecer a Deus, rouba o seu próximo, trai o seu próximo, mata. Tudo aquilo que foi ensinado há mais de 3.000 anos atrás, o povo continua fazendo. E quando a gente transgride a lei de Deus, irmãos, quando nós desobedecemos a lei de Deus, vem sofrimento, como veio aqui na vida do povo. O povo passou fome, ficou no deserto, passou sede, até que eles amolecessem o seu coração e clamavam a Deus, quando estavam o quê? Na angústia, quando estavam angustiados. Aí eles clamavam a Deus, e Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, livrava das suas dificuldades. E nós, irmãos, estamos atravessando um período, infelizmente, bastante triste na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais deixando os mandamentos de lado, cada vez mais desprezando a Deus, desobedecendo os mandamentos. E certamente, irmãos, virão tempos difíceis, virão sofrimentos, como a gente já está observando. A gente já está vendo muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas sofrendo desgraças em suas vidas, com doenças, com tragédias, e ainda não amoleceu o seu coração. Nós que cremos nesta palavra, irmãos, nós que cremos nestes mandamentos, nós não podemos fazermos de surdos, de não dar ouvido à palavra. Nós precisamos ouvir o chamado do Senhor, ouvir a sua palavra e respeitar, irmãos. Não adianta apenas conhecer a palavra, nós precisamos crer nesta palavra, precisamos temer esta palavra, para que a gente não sofra as consequências como o povo sofreu, que não seja necessário a gente chegar num momento de angústia, e de muita angústia, irmãos, para a gente clamar a Deus, porque às vezes a gente clama e o socorro demora um pouco para chegar. Então não vamos esperar, irmãos, a tragédia bater na nossa porta, para a gente se sentir tão angustiados, para a gente buscar a Deus, buscar ser obediente a Deus. Nós precisamos agora, a palavra está nos falando agora, nos chamando agora. Vamos deixar as coisas do mal para lá, irmãos. Vamos buscar andar nesse caminho, pedir a Deus que nos ajude, que nos aparte do mal, irmãos. A palavra em outros lugares nos diz para a gente sair do meio dos pecadores, não ter comunhão com os pecadores, não sentar na mesma mesa, diz o Salmo. Então é um chamado que o Espírito está fazendo aqui através do salmista, convidando nós a louvar a Deus, a respeitar a Deus, para a gente não ser necessário chegar nesse ponto de temor, de angústia, de tremor até diante de Deus, para a gente clamar a Ele. Vamos ouvir este chamado que o salmista está nos fazendo e nos entregar a Deus, buscar a respeitar, nos sujeitar a Deus, buscar a cada dia, irmãos. O momento hoje é de perseverança. O mundo está lá fora nos envolvendo de uma tal maneira que, se nós não tivermos perseverança, buscar o Espírito de Deus mesmo, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento, nós não suportaremos. Nós vamos cair nessa cilada e nós vamos sofrer. Então é importante, neste momento, nós termos em nosso coração uma perseverança de buscar ao Senhor, buscar a sua palavra, clamar a Ele que nos dê força, para a gente suportar este momento de tentação que estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude. Amém.